Fala, galerinha do segundo ano Santo Anjo, professor Sidney, professor de Química, e hoje nós vamos começar nessa aula de revisão online a parte da Química Orgânica. Então, primeiramente, alguns conceitos devem ser importantes e esses conceitos têm que ficar bem gravados. A Química Orgânica ela tem uma grande vantagem porque ela é teórica, só que ela precisa de conceitos clássicos, e esses conceitos eles vão sendo cada vez mais armazenados. E vai existir casos em que eu vou precisar de uma semana, para a matéria da segunda, que é pré-requisito para a terceira e assim por diante. Então, vamos lá. Química orgânica, a primeira definição, é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, é esse o nosso grande objetivo da aula de hoje. Estudar compostos que apresentam o carbono. Em cima desse elemento carbono, existem alguns postulados, existem algumas considerações que são importantes, e presta atenção na palavra. Muitas delas, elas te ajudam a dar esse tipo de resposta. O primeiro grande postulado do carbono se chama tetravalência. Ou seja, analisa bem a palavra. Tetravalência. Quantas ligações você acha que o carbono pode fazer? 4. Tetravalência. São 4 ligações, inclusive 4 ligações covalentes. Professor, como é que esse carbono pode ser apresentado? Então, como ele é tetravalente, nós podemos encontrar esse carbono aqui, podemos encontrar esse carbono e esse carbono aqui. Ou seja, o carbono tetravalente ele pode ser apresentado na natureza de 4 formas distintas. Como é que eu chamo esses carbonos? Então, você vai encontrar um carbono que tem simples ligações, um carbono que tem dupla ligação, um carbono que tem tripla ligação e um carbono que tem 2 duplas ligações. Esses são os nossos 4 únicos carbonos a serem possíveis. Tetravalência. O carbono faz sempre 4 ligações. Segundo postulado, você vai perceber que esse carbono ele apresenta ligações equivalentes. Ligações equivalentes. O que isso significa? Repare que equivalentes lembra para você igualdade ou diferença? Igualdade. Só que quando eu falo nessas ligações equivalentes, dentro dessa equivalência, existem 2 grandes assuntos, eles são de memorização, mas eles são extremamente importantes, não só para o segundo ano, também para o seu vestibular. Quando eu falo nessas ligações equivalentes, a primeira coisa que poderia chamar a atenção se chama hibridização. Professor, o que é uma hibridização ou simplesmente hibridação? É a junção de orbitais atômicos diferentes surgindo um próximo e um novo. E quando eu falo nessa hibridação, existem 3 formas de carbonos híbridos. Então, eu vou montar numa forma de tabelinha, já que o nosso esquema é resumir. Então, na hibridação, você vai ter um carbono que tem simples ligações, você vai encontrar um carbono que tem dupla ligação, e vai encontrar um carbono que tem tripla, ou que apresenta 2 duplas ligações. 2 duplas. Ele se enquadra aqui no meio. Então, vamos começar a montar a minha tabelinha. Quando o seu carbono apresentar apenas simples ligações, só simples ligações, 4 simples para ser mais preciso, a tua hibridação vai ser sp3. A hibridação para um carbono que tem simples é sp3, carbono que tem dupla é sp2, e carbono que tenha uma tripla ou 2 duplas ligações, a hibridação vai ser sp. O professor tem que memorizar isso, precisa memorizar. Carbono que tem simples ligações, sp3, carbono que tem uma dupla, sp2, e carbono que tem uma tripla ou 2 duplas, sp. Aqui em cima, esse carbono é um sp3, esse que tem a dupla é sp2, esse que tem a tripla é sp, e aquele que tem as 2 duplas também é um carbono sp. Assim que vai funcionar. Porém, eu vou um pouquinho mais além. Esse carbono sp3, sp2 e sp, eles podem apresentar uma certa geometria. O carbono sp3, ele é um carbono tetraédrico.
O carbono sp2 é um carbono trigonal. E o carbono sp, ele é um carbono linear. Professor, eu tenho que saber, é bom saber também, ou seja, a geometria de cada um desses carbonos. E além do que, se eu quiser aprimorar um pouquinho mais com vocês, eu posso ainda dizer que a hibridação sp3 tetraédrico, ele apresenta um ângulo de 109 graus com 28 minutos, o trigonal tem um ângulo de 120 graus, e o carbono linear, ele tem um ângulo de 180 graus. E aí eu monto uma tabela completa até para evitar confusão. Então, vamos lá. Carbono que só tem simples ligações, esse carbono aqui, ó, ele é sp3, ele é tetraédrico e tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Esse carbono que tem uma dupla, com mais duas simples, ele é sp2, ele é um carbono trigonal e apresenta um ângulo de 120 graus. Já o carbono de tripla, ou de duas duplas, ele é sp, ele tem uma geometria linear e apresenta um ângulo de 180 graus. É assim que vai funcionar a hibridação. Deixa eu só fazer um pequeno teste aqui embaixo, depois eu apago que eu tenho que colocar uma outra caracterização. Mas vamos imaginar que você tenha o seguinte composto químico. Vamos colocar uma tripla para cá, vamos colocar uma dupla, mais uma dupla, e aqui o carbono. Pronto. Vamos imaginar que você tenha esse composto orgânico aqui. Eu vou numerar os carbonos até para facilitar a resposta de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, repare que esse composto orgânico tem 8 átomos de carbono e eu numerei eles da esquerda para a direita, para facilitar a resposta de vocês. Repare o meu carbono 1, que tipo ou tipos de ligações eu vou encontrar ao redor do carbono 1. Aí você olha que tem uma simples, uma simples, uma simples e uma simples. Portanto, ele é um carbono de simples ligações. Qual que é a hibridação de um carbono de simples? sp3. Portanto, esse carbono aqui, ó, ele é um carbono sp3. Agora vamos analisar. Carbono 2. Ao redor das 4 ligações do carbono 2, eu tenho uma simples e uma dupla. Portanto, qual é a ligação que chama a sua atenção? É a dupla, portanto, esse carbono vai ser sp2. Vamos continuar. Carbono 3. Esse carbono 3, ele tem uma simples e uma dupla. Qual dessas ligações chama a atenção? A dupla. Portanto, esse carbono, ele é sp2. Continuamos. Carbono 4. Quais são as ligações que eu encontro ao redor do carbono 4? Quando eu falo ao redor, você tem que considerar a ligação para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, quando houver. Esse carbono 4 tem uma simples para a esquerda e uma tripla para a direita. Qual é a hibridação quando tem triplo, duas duplas? Esse carbono aqui é um sp. Continuamos. Carbono 5. O carbono 5 tem uma simples para a direita e uma tripla para a esquerda. Qual que é a hibridação desse carbono? Ele é um carbono sp. Continuamos. Carbono 6. Quais são as ligações que eu encontro ao redor? Simples e a dupla. Qual é a hibridação quando o carbono tem uma dupla ligação? Ele é um carbono sp2. Agora, um cuidado todo especial. Repare esse carbono 7. Eu tenho uma dupla, portanto, você tem uma dupla sp2. Cuidado, eu tenho uma dupla para a esquerda e uma dupla para a direita. O que eu tenho? Duas duplas ligações. Se eu tenho duas duplas ligações, esse carbono 7 é um carbono sp. E aí, para fecharmos a nossa classificação, o carbono 8, ele tem simples e dupla. Quando ele tem dupla, ele é sp2. Fácil, bem fácil. Inclusive, se você achar interessante, você pode até utilizar. É um macetinho simples, mas ele é fácil para lembrar. Quer ver? Eu vou usar os meus 4 dedos para fazer a facilitação disso aqui. Todo carbono, ele é tetravalente. Sempre o nosso dedo mindinho vai ser o orbital S. Tudo que tiver grudado com ele vai ser S. Então, veja bem. Como o carbono faz simples ligações, simples é só um traço, então ele tem uma hibridação sp3. sp3. Quando o carbono fizer uma dupla ligação, repare que a dupla ligação é representada por 2 traços. Então, sp2. Se você tiver uma tripla ligação, tripla são 3 ligações, sp. E se ele fizer 2 duplas ligações, sp. Captou? Olha só, carbono faz 4 ligações. Essa vai ser sempre o meu S.
Como simples ligação só tem um traço, sp3. Se você fizer uma dupla, dupla tem sinal de igual, dupla sp2, tripla sp e duas duplas sp. Funciona bem, mas de qualquer maneira precisamos lembrar esse material. Então a hibridação funciona à base da memorização e dos testes. Então fizemos um exemplo aqui embaixo para você relembrar essa parte da hibridação. Agora, junto com a hibridação, vem um outro assunto, tem outro assunto. Não, eu vou apagar aqui embaixo, né? Qualquer coisa você volta aí na gravação que fica mais fácil. Então, além da hibridação, dentro dessas ligações equivalentes, você vai encontrar o orbital molecular. O orbital. Só que esse orbital, ele vai funcionar assim. Todas as ligações que fazem covalência, ou seja, todas as ligações covalentes ou moleculares, eles apresentam um certo orbital molecular. E esse orbital molecular, ele é representado pela ligação sigma e pi. Fácil também. Eu vou novamente num esquema para facilitar a tua vida. Então, repare que quando você tiver apenas simples ligações, eu posso encontrar uma dupla ligação, e posso encontrar uma tripla ligação. Tripla ligação. São as três únicas ligações que o carbono pode realizar, simples, dupla e tripla. Aí eu posso ter multiplicações, duas duplas, três duplas, uma dupla, uma tripla, mas são essas as ligações que me interessam. Toda vez que você tiver uma simples ligação, só um traço, esse orbital molecular, ele é chamado de orbital do tipo sigma. E para representar essa ligação sigma, nós usamos a letra grega minúscula do alfabeto grego. Então, sigma. Se você tiver uma dupla ligação, uma ligação ela é sigma e a outra ligação é do tipo pi. Uma ligação é sigma e a outra é pi. E se você tiver uma tripla ligação, uma ligação é sigma e as outras duas ligações são do tipo pi. Então, veja bem, toda ligação ela é sigma. Toda ligação é sigma, toda, sem exceção. Se tiver mais do que uma ligação entre os mesmos elementos, uma é sigma. Se tiver simples, na dupla, uma sigma, uma pi. Na tripla, uma sigma e duas ligações são do tipo pi. Deixa eu só arrumar esse que ficou feinho aqui. Pronto. Então, uma sigma e duas pi. Eu só tenho como exemplificar, tenho. Veja bem, vamos imaginar que você tenha a seguinte molécula. Eu vou colocar aqui, ó, uma molécula de uma substância bem famosa no nosso dia a dia, chamada ácido acético. O ácido acético é uma molécula encontrada no vinagre. E aí eu vou fazer duas perguntas para você. Vamos lá. Primeiro, eu vou até colocar cores distintas nesses meus carbonos para facilitar a tua resposta. Vou colocar esse primeiro carbono aqui na coloração verde e vou colocar esse outro carbono aqui na coloração vermelha. A primeira pergunta que eu quero que você analise. Esse carbono verde, ele é híbrido de qual hibridação? De qual é a hibridação desse carbono? Como o carbono verde tem simples, esse carbono de simples é um carbono sp3. Agora, cuidado. Esse carbono vermelho, ele tem simples, mas tem uma dupla ligação. Portanto, ele tem uma hibridação sp2. Essa é parte da hibridação. Agora, quantas ligações sigmas e quantas ligações pi você vai encontrar? Então, vamos lá. Como é que eu chamo essa ligação aqui, ó? Essa ligação é uma ligação simples, portanto, ela é sigma. Essa ligação aqui, ó, também é uma ligação simples, portanto, é sigma. Essa ligação de baixo também é uma ligação simples, é sigma. Essa também é uma ligação simples, também é sigma. Por enquanto, eu já tenho 4 ligações sigmas, mas vou continuar. Aqui eu tenho mais uma ligação simples e mais uma ligação simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigmas. E agora, cuidado. Entre o carbono e o oxigênio, o que você encontra? Uma dupla ligação. E o que eu tenho nessa dupla? Uma ligação é sigma, eu vou trocar de cor. E a outra ligação que eu vou colocar em vermelho é uma ligação pi. Portanto, a pergunta que vai ser feita vai ser a seguinte. Na molécula do ácido acético, você percebeu que esse carbono que tem simples é sp3 e esse que tem dupla é sp2. Quantas são as ligações sigmas e pis? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sete ligações do tipo sigma, e eu tenho apenas uma ligação do tipo π, porque essa ligação π, ela só pode acontecer se você tiver uma dupla ou uma tripla ligação. A ligação π só ocorre se você tiver a dupla ou a tripla ligação. Só quando você tiver aquele sinal de igual ou aquele sinal de 3, lá você vai ter a ligação π. E assim que você vai trabalhar esse sistema. Provavelmente, a professora Tati deve ter comentado com vocês sobre a forma desse orbital molecular. Por exemplo, se você analisar essa ligaçãozinha aqui, ó, vou pegar essa daqui, ó. Essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação sigma. Então, vamos colocar a ligação sigma. Só que essa ligação sigma, ela envolve quais átomos? Ela envolve o carbono e envolve o hidrogênio. Aí, como é que eu vou saber o orbital? Aí tem uma dica, só que eu preciso de alguns dados. Se você lembrar de distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica, lembra do 1s2, 2s2, 2p6? O hidrogênio, ele tem número atômico 1. A distribuição eletrônica desse hidrogênio é 1s, S1. Portanto, essa ligação entre o carbono e o hidrogênio, ela envolve uma ligação sigma. Qual é o orbital desse hidrogênio? É S. E qual é a hibridação do carbono? sp3. Portanto, essa ligação, aliás, podia ser qualquer uma dessas três aqui, ó. Todas essas três ligações, elas estão ligando o carbono com o hidrogênio. Lembrando que o carbono faz hibridação. sp3, sp2 e sp. Vou dar uma dica prática. Agora, quando for átomos diferentes do carbono, como vai acontecer o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, a ideia é, presta bem atenção, carbono sempre vai ser híbrido, sp3, sp2 e sp. Quando você encontrar o hidrogênio vai fazer um orbital S, unicamente o hidrogênio. Se você encontrar o hidrogênio, é S. Se você encontrar o oxigênio, o nitrogênio, um fósforo, um enxofre, outro átomo que não seja o hidrogênio, esses elementos têm a distribuição sempre eletrônica terminada em P. Já vamos chegar lá. Então, olha só. Hidrogênio é S e o carbono, ele é híbrido sp3. Portanto, essa ligação é uma sigma, S-sp3 ou sp3s. A ordem com que você coloca pouco interessa. Agora eu vou fazer um outro desafio. Eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Essa aqui, ó. Repare que essa ligação é uma ligação sigma. Por quê? Porque é uma ligação simples. Só que essa ligação, ela envolve o carbono e envolve o oxigênio. Como o carbono ele tem hibridação, repare que a hibridação desse carbono é sp2. E qual é o orbital do oxigênio? Repare que esse oxigênio não é H, lógico. Logo, o H é S, e os outros elementos vão ser do tipo P. Logo, essa ligação sigma envolve carbono, que tem hibridação sp2, e envolve o oxigênio, que tem orbital P. O único que faz S é o H. Se tiver H, é S. Se tiver carbono, ou é sp3, ou é sp2, ou é sp. E os outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, cloro, eles são P. Captou? Vamos lá. Carbono, sp3, sp2 e sp. Isso é hibridação. Agora, quando você tiver o hidrogênio, ele sempre vai ser S, e quando tiver oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, esses outros elementos vão fazer o orbital do tipo P. Deixa eu tentar mais uma aqui, quer ver? Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui. Essa ligação é uma ligação sigma, e essa ligação sigma está envolvendo quais átomos? Está envolvendo o carbono e o oxigênio. Carbono faz hibridação. Qual que é a hibridação desse carbono? Como ele tem dupla ligação, ele faz sp2. E qual é o orbital do oxigênio? O único, que é S, é o H, os outros só podem ser P. Portanto, essa ligação sigma, porque aqui tem uma dupla, uma é sigma e a outra é π. A π não me interessa muito, não. Mas a ligação sigma, ela pode ter uma codificação. sp3, sp2, s3p, s3s e assim por diante. E aí eu quero ver se vocês realmente captaram isso. Eu quero saber qual é a ligação sigma entre os dois átomos de carbono. Vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Então, vamos lá. Eu quero saber essa ligação aqui. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Essa aqui.
é uma ligação sigma, e repare que essa ligação sigma está envolvendo o carbono verde, que tem hibridação, e o carbono vermelho, que tem hibridação. Vamos lá, a ordem não importa. Eu vou começar com o carbono verde. Qual é a hibridação desse carbono verde? sp3. Qual é a hibridação desse carbono vermelho? sp2. Portanto, essa ligação aqui, ó, essa ligação, ela envolve o carbono e o carbono. Só que esse carbono verde é sp2 e esse carbono vermelho, ele é sp3. Portanto, essa ligação é uma ligação sigma, sp3, sp2 ou sp2, sp3. A ordem não importa como você mexe. Vou recapitular. Toda vez que você tiver carbono, é hibridação. Simples sp3, dupla sp2, triplo, duas duplas sp. Caso esse carbono esteja preso com o hidrogênio é S. Sempre o hidrogênio é S. Caso esse carbono esteja preso com oxigênio, com enxofre, com fósforo, com cloro, com flúor, aí esse outro elemento ele vai ser P. Sempre P. Então, olha só, hibridação, carbono, sp3, sp2 e sp, hidrogênio é S, e se for um outro elemento, como oxigênio e nitrogênio, esse vai ser P. E assim que você vai trabalhar com essa parte da química orgânica. Isso é hibridação e o orbital molecular. Então, olha só, vou voltar para cá. O carbono ele pode ser tetravalente, ele pode apresentar ligações equivalentes, dentro dessas ligações equivalentes você vai encontrar hibridação e o orbital. Isso é importante gravar, esses esquemas aqui são importantes para vocês compreenderem. Então, em cima disso, eu nem vou colocar aqui porque eu acho que é mais simples. Uma outra propriedade, um outro postulado do carbono se chama encadeamento. O que se entende por encadeamento? É uma característica que o carbono tem de formar cadeias carbônicas. Como assim? Um carbono pode se prender a um segundo, que pode se prender a um terceiro. Eu tinha aqui embaixo uma cadeia montada, paguei para colocar a hibridação, e aqui eu tenho outra. Repare que esse carbono se prendeu a um segundo. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica ela tem uma série de representações. Agora eu vou trabalhar com vocês isso aí. Então, em cima disso, deixa eu só apagar aqui, ó, as nossas estruturas. Em cima disso, vocês vão analisar a seguinte representação. Como é que eu posso representar essas cadeias carbônicas? As minhas cadeias carbônicas, elas vão ser representadas da seguinte forma. Deixa eu só apagar aqui e deixar aqui embaixo. Vamos imaginar que, para formar os compostos orgânicos, você precisa de alguns elementos. Existem os chamados elementos organógenos. Elementos organógenos são aqueles que formam os compostos orgânicos. E quais são esses compostos, esses elementos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente chama carinhosamente de CHON. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Uma informação importante. Carbono vai fazer 4 ligações, hidrogênio faz apenas uma ligação, oxigênio 2, nitrogênio 3 ligações. Professor, eu tenho que saber isso? Precisa saber isso. Então, o carbono sempre é tetravalente, o hidrogênio só faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações e o nitrogênio faz 3. Isso é importante entender. Só que daí, dentro dessas cadeias carbônicas, você vai encontrar uma série de simplificações a respeito. Repare que aqui embaixo, que eu estou acabando de apagar, eu tinha uma certa representação, só que aqui eu vou usar cores para ficar até mais fácil para você entender. Eu tenho esse carbono azul, e esse carbono azul ele vai ter 3 átomos de hidrogênio presos a ele. Vou colocar um carbono vermelho, que vai ter 2 átomos de hidrogênio. Preso a esse carbono vermelho, eu vou colocar um carbono verde, que apresenta uma dupla ligação, que vai estar preso a esse carbono roxo, que vai ter mais 2 hidrogênios. O que eu acabei de representar aqui é uma chamada fórmula estrutural, que mostra exatamente todos os átomos presos na estrutura. Agora, eu posso simplificar uma cadeia dessas da seguinte forma. Quer ver? Eu vou usar as mesmas cores. Aquele carbono azul, ele permanece, porque química orgânica é a química do carbono. Só que vejam, quantos hidrogênios iguais, átomos iguais apresentam nesse carbono azul? 3 hidrogênios. Portanto, em vez de colocar hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo, eu vou representar esse carbono na forma de CH3.
Entramos num carbono vermelho. Nesse carbono vermelho, que é esse carbono aqui, você percebe que tem 2 átomos de hidrogênios iguais. Logo, eu vou representar na forma de CH2. Entre o carbono vermelho e o carbono verde existe uma simples ligação. Vou colocar o carbono verde aqui, ó. E repare que nesse carbono verde só tem um H. Professor, eu preciso representar o H? Lógico que precisa. Só que daí eu vou representar ele na forma de CH1. Mas a pergunta é, precisa realmente colocar o 1? Não. Simplesmente CH, dupla, as ligações precisam ser mostradas, e aí entra o meu carbono roxo, e esse carbono roxo ele tem 2 Hs para representar. E aí eu tenho, numa representação estrutural, eu crio uma outra fórmula, que é a chamada fórmula de linhas. Aliás, fórmula estrutural, só que simplificada. No lugar de você colocar um monte de hidrogênio para cima, para baixo, para esquerda e direita, eu posso simplificar esse material. Outra fórmula que eu julgo ser importante, eu vou colocar lá para baixo para você entender a lógica desse material. Em cima disso, eu posso verificar que tem 1, 2, 3, 4 carbonos a minha estrutura, C4, 3 com mais 2 são 5, 5 com mais 1 são 6, 6 com mais 2 eu tenho 8 hidrogênios na minha representação. O que eu acabo de criar aqui embaixo é um negócio chamado de fórmula molecular. Fórmula molecular, você vai pegar todos os átomos idênticos e vai somando. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 3 com mais 2, 5, com mais 1, 6, com mais 2, 8 hidrogênios, e eu tenho a fórmula molecular. Recentemente, a química orgânica tem uma simplificação de estrutura. Essa molécula aqui, ela poderia ser representada na chamada representação de linhas, bastão, e alguns vestibulares estão chamando essa fórmula de zigue-zague. Por quê? Porque eu posso representar, no lugar de CH3, CH2, CH, simplesmente por pontas. Quer ver? Eu vou representar essa mesma cadeia aqui, ó, essa mesma cadeia, eu posso fazer de 2 formas. Ou você começa a fazer uma contagem de cima para baixo ou de baixo para cima. Você que escolhe. Quer ver? Eu vou fazer assim, ó, 1 ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas. Por quê? Porque eu tenho 4 átomos de carbono. Vou colocar as minhas cores mais uma vez aqui, ó. Nessa ponta eu tenho o carbono azul. Nessa outra ponta eu tenho o carbono vermelho. Na outra ponta eu tenho o carbono, deixa eu só deixar isso aqui, eu tenho o carbono verde, e aqui na outra ponta eu tenho o carbono roxo. Esses são os meus carbonos. Ah, professor, mas aqui tem uma dupla ligação. Tem, então vamos colocar a dupla ligação aqui. Essa é a chamada representação de linhas. Professor, mas eu quero começar de baixo para cima. Não importa como é que você começa. Então, olha só. Se você quiser começar de baixo, ó, uma ponta, segunda ponta, terceira ponta, quarta ponta. Nessa ponta aqui está o carbono azul. Nessa ponta está o carbono vermelho, nessa ponta está o carbono verde e nessa ponta está o carbono roxo. Professor, mas tem uma dupla ligação? Tem. Aí você coloca a dupla ligação. Então, para você representar a chamada fórmula de linhas, fórmula de bastão ou a fórmula de zigue-zague, você tem 2 opções. Ou você começa de cima para baixo, mas cada ponta tem um átomo de carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4. Professor, mas tem uma dupla? Tem, coloca a dupla ligação entre os carbonos. Aí eu quero começar de baixo para cima, não importa. As fórmulas são representadas dessa maneira. Então, nesse quadro, o que você tem? Eu vou dar uma saidinha aqui, ó. Você tem a chamada fórmula estrutural clássica, a fórmula estrutural simplificada, a fórmula molecular, e lá em cima, de 2 formas distintas, a chamada fórmula de linhas, de bastão, ou a chamada fórmula de zigue-zague. É assim que vai funcionar. Então, nessa semana, nós demos início aos estudos dos compostos orgânicos, mas vejam bem, é o início. Vocês vão ver que a química orgânica é uma bola de neve. Uma coisa vai ser pré-requisito para outra, provavelmente na próxima semana vocês já estão estudando classificação de cadeias, depois vocês vão ver nomenclatura de compostos orgânicos e vai. Então, para essa semana, são essas informações que eu preciso que você guarde para sua revisão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!